Olá, queridos, graça e paz, amados. Estava aqui eu parado, meditando um pouco e pensando nessas situações em que nos encontramos, a situação atual da nossa nação e momentos de crise, crise financeira, crise na área da saúde. Muito se fala sobre essas coisas. Muitos pais de família, muitas mães de famílias, guerreiros, guerreiras aí, sofrendo, padecendo por situações difíceis, queridos. E o Senhor me trouxe uma palavra enquanto eu refletia acerca dessas coisas, e eu gostaria muito de estar compartilhando com os amados. O Senhor me lembrou de um episódio que aconteceu na vida de Davi. Você vai encontrar isso no livro de 1 Samuel, no capítulo 30. Você vai ver toda essa história, depois vai lá, dá uma lida, pede para que o Espírito Santo fale contigo. E ali, queridos, nós vemos que Davi, ele está nesse exato momento voltando para sua casa Ziclag. Ele está habitando na terra dos filisteus, fugindo de Saul, encontrou abrigo ali. E aí os filisteus estão levantando guerra contra Israel. E o rei de Israel queria, o rei dos filisteus queria muito que Davi fosse, porque Davi era conhecido como homem valente, homem de guerra e que não perdia batalhas. E agora ele estava defendendo ao, ao rei deles. Então, queridos, só que os príncipes não aceitaram. Eles disseram: não, Davi é israelita. Quando chegar a hora da batalha, ele vai se levantar contra nós e vai nos cercar, vão nos destruir. Nós não vamos se ele for. Então, eles dispensam Davi. E Davi está voltando para sua casa, para Ziclag, junto com os seus soldados, seus valentes de guerra. E quando eles chegam ali, queridos, a cidade está queimada, a cidade foi tomada pelos amalequitas que passaram ali, saquearam tudo e levaram cativas as mulheres, as crianças. E olha que interessante, queridos, que a Bíblia fala que Davi e os seus soldados, os homens, eles choraram amargamente. A Bíblia diz e relata com detalhe que eles choraram até não ter mais forças para chorar. Você consegue entender isso, queridos? Que situação de dor é essa? Eu comparo essa situação com a dor do luto, queridos. Graças a Deus eu não cheguei a provar do luto ainda, mas tive conhecidos próximos que perderam seus entes queridos, e eu vi algumas situações de mãe que perdeu filhos e ela ter que ser dopada o dia inteiro para poder não ter crise ou um infarto, algo parecido. A família dopava a mãe. E aqui eu vejo algo semelhante. Eu vejo que esses homens, homens de guerra, Davi, um homem de guerra, junto com seus soldados, guerreiros, eles choram até não ter mais forças. E aí, queridos, quando eles estão ali nesse momento de choro, de angústia, a Bíblia diz que Davi, ele se reanimou no Senhor. Enquanto todos os homens começaram a falar de apedrejar Davi, porque ele era o líder, e nesse momento, deixa eu te falar algo aqui, abrir um parêntese na história aqui, no momento de crise, no momento de dor, muitas pessoas buscam sempre alguém para culpar. Porque a Bíblia diz que aqueles homens ali, eles queriam apedrejar a Davi. Eles queriam culpar Davi, porque Davi era o líder, Davi que levou eles até o rei. E agora deixaram a cidade esguarnecida, então agora eles estão querendo culpar Davi, eles estão falando em apedrejamento. Davi está sentindo a mesma dor que eles, queridos. Mas a pessoa em dor, em angústia, observe bem isso, quando a pessoa está passando por um momento de dor, dificilmente ela vai se colocar no lugar do próximo. Dificilmente ela vai parar para pensar se a pessoa também está em dificuldade. Geralmente a pessoa, quando ela está passando por um momento de dor, de luta, ela está pensando somente na sua dor e na sua luta. E aí eles falaram de apedrejamento, e Davi, ele se anima no Senhor. E aí ele manda chamar o sacerdote, ele pega a estola sacerdotal e ele vai fazer o que? Ele vai consultar o Senhor.
E aqui está algo, queridos, que leva qualquer pessoa a vencer na vida, a vencer no momento de luta, de dificuldade. É enxugar as lágrimas e consultar o Senhor. Chorar, queridos, é bom, é necessário, alivia sua alma, tira um pouco daquela pressão. Não estou dizendo que a pessoa nunca deva chorar, é bom chorar. Na presença de Deus ainda melhor ainda. Mas há um momento em que nós devemos parar de chorar e nos animar no Senhor, porque é somente em Deus que nós conseguimos nos animar. E então, queridos, levantar nosso ânimo em Deus e buscá-lo e consultá-lo acerca das coisas. Um exemplo, queridos, a questão financeira tem assolado muitos pais de família, muitas mães de família, estão passando por momentos difíceis, de escassez, de falta. E às vezes, muitas vezes falta uma ideia, falta uma visão de como sair, aonde buscar. E aí muitas vezes procuramos culpar o governo, procuramos culpar o patrão que teve que mandar embora para cortar gastos, ou culpar A, B ou C. E esquecemos de consultar o Senhor, de nos reanimar no Senhor. Quando Davi consulta o Senhor diz vai. E aí Davi vai perseguir. Escute aqui, queridos, algo interessante. Que quando Davi está no seu caminho, ele encontra um homem egípcio ali, já desfalecido, já tem 3 dias que não come, não bebe. Sabe o que isso fala, queridos? Que Deus sempre vai criar situações que vão colaborar para a resolução do seu problema quando você deixar de chorar, consultar o Senhor e ir adiante. Quando você decide sair do lugar de comodismo, sair do lugar do choro, sair do lugar do sofrimento, da sofrência, né? Sair desse lugar de sofrimento e buscar o Senhor, as coisas vão colaborar para que o seu problema seja resolvido. E então ele pegou esse egípcio, ele alimentou esse egípcio, a Bíblia diz. Ele alimenta esse egípcio, ele dá comida, dá frutas para ele. E depois de ele recobrar das forças, Davi faz uma consulta a ele, de onde ele vem e tudo. Ele fala que ele é justamente dos amalequitas, ele é servo de um senhor dos amalequitas, que deixou ele para trás porque ele adoeceu. E aí Deus usando uma circunstância dessa. E aí Davi diz, e tu me leva até ele. Ele diz, se tu me garantir pelo teu Deus que tu não vai me matar e nem me entregar para o meu Senhor novamente, eu levo você até ele. Então, queridos, Davi faz uma aliança com esse homem e diz que não vai entregá-lo e nem tampouco matá-lo. Então ele guia Davi até o lugar onde eles vão marcar onde está acampados. E a Bíblia diz que Davi foi com os seus soldados e recuperaram tudo. Suas mulheres, seus filhos. E aqui, queridos, está um ponto que eu quero te dizer. Aonde havia um choro amargo, ao ponto de fazer com que eles perdessem as forças, Deus trouxe de volta a alegria. Aqueles homens, eles choravam amargamente, que eles não eram outra coisa não. Imagina perder a sua mulher, perder seus filhos. Imagina teu filho sendo sequestrado, sendo levado para uma nação. Queridos, é uma dor que não se dá para imaginar, não se tem como sentir. Tem gente vivendo essa dor aí. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de perda, muitas pessoas perderam seus familiares e até hoje não superaram o seu luto. Até hoje não reencontraram a alegria de viver. Quero te reanimar nesse dia. Não sei que hora nem que momento você está assistindo esse vídeo e nem se chegou até aqui, mas se chegou, eu quero te reanimar. Eu quero te dizer que Deus tem novidade de vida para você. Se Deus te conservou em vida, se você está vivo até aqui, consulte o Senhor, Ele vai colaborar, Ele vai enviar pessoas, Ele vai criar situações que vão resolver os seus problemas, mas para isso você precisa se posicionar, para isso você precisa se reanimar no Senhor, para isso você precisa voltar e consultar o Senhor. Peça dele ideias, peça dele direção, peça dele como fazer. Eu creio, queridos, que Deus não vai te deixar sem resposta. A Bíblia diz que quando Davi consultou o Senhor respondeu, e o Senhor diz, vai, você vai receber. Tem gente aqui, queridos, que está
entre uma indecisão de fazer ou não fazer algo, indeciso, inseguro. Quero te dizer que quando você consultar o Senhor vai te dizer se você vai ou não. E a tua incerteza, a tua insegurança vai acabar. Porque quando Deus fala conosco, queridos, a convicção e a certeza é muito grande se eu devo ou não fazer algo. Deus envia pessoas, Deus vai trazer alguém que vai fazer com que as coisas aconteçam. Deus vai fazer com que as coisas aconteçam. Quero te animar agora, queridos, eu não sei para quem isso aqui, mas o Senhor acabou de gerar isso no meu coração. A partir desse momento agora, desse vídeo que você está assistindo agora, você vai parar. Ao terminar isso daqui, você vai fazer uma oração ao Senhor, pedindo para Ele direção, direcionamento. Você vai dizer, Senhor, através da sua palavra, em cima da tua palavra, assim como Davi chorou, eu estou cansado de chorar. Você vai dizer para Deus, eu estou cansado de chorar. Me dá uma direção no que fazer e como fazer. E você vai ver a resposta de Deus na tua vida. Deus vai começar a te direcionar. Deus vai trazer pessoas que vão colaborar para aquilo que você tem pedido e esperado em Deus. E aí você vai voltar aqui nesse mesmo vídeo, depois de essas coisas acontecer, e você vai comentar aqui pra gente. De fato e de verdade aconteceu. Você vai voltar aqui e vai dar seu testemunho de como Deus ainda faz, de como Deus ainda age na vida daqueles que decidem se reanimar no Senhor e consultá-lo. Queridos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus esteja contigo, te dando direção, iluminando o teu caminho, que Deus te dê a paz. Fique com Deus, queridos. Tenha um dia, uma noite, uma semana abençoada. Fique na paz do Senhor.